Fala, jovem! Thiago Matos aqui, e nesta aula a gente vai enviar dados do componente pai para o componente filho via a estratégia de props. Vem comigo, jovem! Cara, isso daqui é poderosíssimo e muito legal. Olha só, vamos lá de novo, criar um novo componente. Então, eu vou criar um componente de alerta, né? Vamos supor que você está montando um formulário, aí você quer dar um feedback para o usuário, aí você exibe aquele componentezinho de alerta para dizer, sei lá, erro no formulário, ou formulário enviado com sucesso, etc, etc. Certo? Que é o alert. Então, eu vou criar aqui base alert.view. Por sinal, se você está perguntando por que eu coloco esse base aqui, normalmente quando a gente trabalha com componentes de visualização, né, que é card, botão, esse alert e etc., a gente coloca um prefixo para identificar. Você poderia colocar UI, né, que aí vem de UI, User Interface. Você poderia colocar app, alert, enfim, você poderia colocar qualquer prefixo. É só questão de boas práticas, tá certo? Não é obrigatório. Então vamos lá, o nosso template. Opa, escrevi errado. Template. E aqui eu tenho uma div, simplesmente isso. E aqui eu tenho o texto de seu formulário foi enviado com sucesso. Certo? Aqui a gente vai misturar umas paradas legais. Olha só, aqui vai ser class alert. E aí eu tenho o meu estilo. Opa, meu estilo. E aqui alert. E aí o padrão dele vai ser um padding de 5 pixels. Deixa eu ver. Border radius 6 pixels. E acho que tá bom. E o texto text color gray. Tá bom aí. E aqui scopt que você já aprendeu salvar. E aí a gente vai importar esse cara aqui, o alert, né? Base alert. Perfeito, já importou, já tá aqui e declarado. E aí eu vou salvar. Beleza, seu formulário foi enviado com sucesso. Como ele é o padrãozinho, eu vou tentar dar uma cor de fundo, background, DDD, cor de fundo, pronto. Certo? Seu formulário foi enviado com sucesso, essa cor padrão aí. Beleza. Agora, como é que a gente faz para a gente alterar o comportamento? Porque esse cara aqui pode ser sucesso, né? Então eu vou colocar aqui, ó, alert success. E aí eu vou alterar o valor do backgrounds. Backgrounds, vou colocar esse green aqui e vou aplicar essa classe aqui, certo? CSS normal. Aí ele vai ficar verde. Eu vou até alterar o texto também. Color white. Pronto. Show de bola. Cara, então como é que eu faço para alterar esse comportamento aqui, né? E ficar a parada bem flexível de eu utilizar aqui utilizar o meu componente e dizer assim, esse componente é sucesso, esse componente é um erro e etc. Então a gente vai utilizar a técnica de props, que é um outro objeto aqui de configuração do componente, cara. Então vamos lá, export default, certo? E aqui a gente vai declarar props, que são as propriedades que você vai passar do componente pai para o componente filho. Como assim, Thiago? Você vai ver. Aí, uma coisa que eu uso bastante aqui, que se você é acostumado com Bootstrap, você sabe que tem as variantes, né? Esse alerta pode ser sucesso, pode ser o erro, né? Que aí vai ser danger, pode ser um aviso, que é o warning, e etc. Né? Se você é acostumado com Bootstrap, tem muito isso. Então, o que acha de a gente passar aqui uma variante? Variant, certo? De início, deixa eu colocar essa props aqui como um array primeiro. Variante, certo? Props, array, variante. Aí, essa propriedade aqui, cara, ela ativa a funcionalidade de você passar atributos do componente. Ora, no HTML você não coloca aqui class, você não coloca aqui style e data alguma coisa agora no HTML5, agora não, né? Muitos anos. Você não faz isso daqui? Então, quando você declara aquela props, certo? Ela vai funcionar exatamente igual, só que para o componente. Aí aqui eu posso passar variante. E aqui eu vou passar agora, qual é a variante? Success. Certo? Success.
E aí eu posso criar quantas props eu quiser para alterar o comportamento do componente. Nesse caso aqui a gente só tem uma. Aí o que é que eu faço lá? No lugar do meu, como é que se diz? Da minha classe, eu vou colocar, vou concatenar, né? Lembre-se que a gente aprendeu a fazer o class binding. Então eu vou colocar aqui um array, olha só que legal. E vou colocar aqui fazer de várias formas. Vou colocar aqui um objeto e vou dizer que variant igual success, certo? Então, assim, quando isso daqui for verdadeiro, ele aplica essa variante aqui, perfeito? Aí, ele vai pegar a variante de sucesso, não pegou, porque aí agora a gente vai ter que debugar. Agora a gente vai ter que debugar, porque agora eu não sei porque não pegou. Então, vamos lá debugar. Primeiro, saber se a classe foi aplicada, certo? Se a classe foi aplicada, alert India. Ah, claro que não pegou, porque aqui é success. Ah, Thiago, aí você está ensinando errado. Não, porque eu fui dar o exemplo lá e acabei esquecendo, né? Alivia aí pra gente. Então, e você nem para me avisar, né? Então aqui, se aqui for verdadeiro, ele vai aplicar essa classe alert success. Então, se eu remover essa classe, ou se eu remover esse atributo, ele volta ao estado normal e a classe não foi aplicada, tá certo? A classe não foi aplicada. Aí, algumas pessoas já vão me perguntar, Thiago, qual é a diferença de eu passar a props e eu utilizar o slot? Lembra que o slot, a gente vai fazer essa comparação mais para frente. O slot, a gente vai passar conteúdo. Eu já vou dizer de antemão, cara, que props é mais para você trabalhar com o comportamento do componente, certo? E slot para você trabalhar com conteúdo. A gente vai chegar nesse momento, né? Fique tranquilo. Então vamos fazer mais exemplos aqui. Então eu vou criar outra classe aqui, Danger, e vou passar um red aqui, tá certo? Então agora meu componente ficou mais flexível, eu posso passar Danger aqui. Beleza? Opa, não pegou. Alert Danger. Ah, claro. Eu esqueci de declarar aqui. De novo, esquecendo as coisas. Então, se alert Danger for Danger. Beleza, funcionou agora. Só que se você tiver muitas variantes, cara, no Bootstrap, acho que são 5 ou 6, você vai ficar muito verboso isso daqui. Então, tem um jeito mais fácil de fazer. É a gente pegar esse cara aqui, né? Cadê? Vou remover esse cara daqui. Vou continuar fazendo o bind, certo? Vou continuar fazendo esse bind aqui. Vou deletar isso tudo aqui. Na verdade, começar do zero. Aqui, template string, certo? Alert, traço. Aí eu injeto a variante, certo? Aí ela vai funcionar. Aí aqui, ó, eu pego o danger, success, e se eu remover, normal. Porém, como a gente tá com isso daqui fixo, aí o que é que vai acontecer? A classe vai ficar lá undefined pela metade. Isso não é legal, tá certo? Então, tem outra estratégia aqui pra gente também, que é utilizar computed prop. Eu falei que a gente ia mesclar um monte de coisa aqui. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso criar uma computed. Aí você já vai ver o poder da computed, como utilizar numa situação real. Aqui a gente está criando um componente de alerta, tá certo? Eu vou chamar essa classe aqui de base class ou root class, como você queira chamar. Vou criar uma computed. Por que computed, Thiago? Porque o valor desse cara, o valor desse atributo, depende do valor, né, da propriedade. Ou seja, lembre-se, como eu falei, quando você quer criar um valor final que depende de outros, você utiliza computed. Aí aqui eu vou retornar, digamos, um array, tá certo?
Aí o primeiro item vai ser o alert, que ele vai ser sempre ele. Vou até salvar aqui, ele já vai pegar o alert normal. Você viu que nem pegou mais nada. Aí o segundo eu vou fazer o seguinte. These variants. Lembre-se que o these é a instância do componente. E eu posso acessar tudo. Eu também posso acessar as propriedades. Cara, já tô dando conteúdo aqui demais. Eu quero ver quem ensina tudo isso aqui. Ninguém ensina. Então, se existir variantes, imprima o quê? Deixa eu botar o template string. Imprima alert. E o nome da variante. Se não existir variante, né? Vazio. Como ele é vazio, não vai imprimir nada. Olha lá. Ficou limpinho, né? Não ficou undefined igual da vez passada. E aí, agora, se eu declarar aqui, vai ficar sucesso. Perfeito. Vai ficar danger. Perfeito. Se eu remover, vai ficar original. Cara, ninguém ensina isso aqui não. Aí fica tudo muito limpo e dinâmico. Certo? Você mudou a variante, a computer vai recomputar, porque ele tem essa dependência, né? A variante aqui, o variant, é uma dependência da computer. Então a gente já misturou as coisas aqui. Show de bola! Agora, para a gente misturar mais coisas, você poderia ter dito, Thiago, já que a gente pode passar propriedade, por que a gente não pode passar uma propriedade text aqui, né? E colocar aqui text, né? E aqui no componente a gente usa o atributo text. Ou seja, eu tenho minha variante, que vai ser success. E aqui eu tenho um texto que vai ser seu formulário foi enviado. Vai funcionar? Vai funcionar, tá lá. Funcionou. Opa, success. Funcionou perfeitamente. E por que eu não posso usar isso aqui? Não, você pode. Com certeza você pode. Sem problema nenhum, você pode passar o texto aqui. Inclusive, esse texto e essa variante podem vir de uma variável aqui. Certo? Vamos fazer logo completo aqui para a gente fazer um processo total. Né? Vem com o pai, porque o pai é que entende aqui, ó. Success, aí aqui, variants, só que agora eu tenho que dar o vbind aqui, jovem, certo? E aí a forma curta é só os 2 pontos e text, né? Então você pode deixar tudo dinâmico. Vai funcionar? Vai. Se eu colocar dend aqui, vai lá funcionar, tudo reativo. Perfeito, tá? Mas, por que eu não utilizo o slot aqui? Qual é a diferença? Cara, a diferença é só semanticamente, na verdade. A primeira coisa é que é difícil você passar um código HTML daqui, tá? Por exemplo, se você tiver um bold aqui, etc., não é tão interessante. E segundo que, por conceito, é mais interessante você utilizar props para comportamento e slot para conteúdo. Ou seja, o variante é o comportamento do componente. Ele vai se tornar vermelho, vai se tornar verde, etc, etc. Né? Esse cara aqui é o conteúdo dele. Então, o conteúdo dele a gente passaria via slot, que é muito mais apropriado, certo? Aí seria isso aqui, ó. Beleza? E aí eu posso passar o text aqui. Mesma coisa. O resultado final é exatamente o mesmo, só a estratégia aqui é diferente. Perfeito? Então, a gente já misturou aqui props, computed e slot. Cara, só aqui no meu canal que você vai aprender tudo isso. Vamos que vamos. E, cara, pra gente fechar com chave de ouro agora, é o seguinte, a gente declarou esses caras aqui, né? Eu vou até colocar outra props aqui para testar, certo? Eu vou colocar aqui test, e vou tentar imprimir essa variante aqui, ó, test. Ela vai ser o quê? Vai ser nada, undefined, né? Nem vai imprimir aqui. Para a gente ter certeza, eu vou colocar aqui mounted e vou imprimir this test. Certo? Vou abrir o console. Tá lá, undefined. Certo? E às vezes a gente não quer isso. A gente quer dar um valor padrão. Aí o que é que a gente tem que fazer? Aí nesse caso, cara, a gente transforma isso aqui em objeto e declara a variante, né, normal como um objeto e declara o nosso teste como objeto. Aí vem a coisa um pouco mais complexa. Isso aqui continua sendo a props, tá certo? E aqui dentro eu tenho vários atributos, tá? Um dos atributos que eu tenho aqui é o tipo.
Aí eu vou dizer que esse cara aqui é string, certo? E string. E o padrão dele, o default, vai ser vazio. E aqui também a mesma coisa, vai ser vazio. Aí eu poderia aqui, o padrão dele vai ser teste, certo? Quando eu salvar aqui, ele já tem um padrão. Vamos lá. Atualizar, teste, tá? Teste no inglês. Veja que eu não passei nada, teste aqui não existe, mas eu dei um valor padrão para ele, beleza? Ele nunca vai ser undefined agora. Aqui poderia ser object, né? Poderia ser array, poderia ser um monte de coisa. E se eu não me engano, o Vue.js tem uma proteção. Olha aí, a proteção já foi. Fiz agora aqui sem querer, ó. Coloquei objeto aqui, ó. Object. Ele já reclamou, ó. Type of default value for tests prop must be a function, né? Porque eu coloquei objeto aqui. Aí eu teria que retornar uma função e dessa função retornar vazio, certo? Opa, retornar um objeto, certo? Então ele tem essa proteção. Se aqui for um array, ele também vai reclamar. Prop must be array, certo? Aí eu tenho que retornar um array aqui. Legal, isso aí é tipo uma validação, etc. Beleza? Mas se você não precisa nada disso, basta você deixar lá com o array mesmo. Mas eu não gosto, eu prefiro que você declare tudo isso aqui, seja mais declarativo. Então, jovem, é isso para você passar dados do componente pai para o componente filho utilizando o props. Acho que ficou tudo super tranquilo, não é isso? Então, beleza? Eu te espero aí na próxima aula para a gente dar sequência nesse assunto de troca de dados entre componentes. Fica comigo e te vejo lá. Fui!